Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. A notícia começou a circular nas últimas horas e pegou muita gente de surpresa. Nos bastidores do futebol, um rumor começou a ganhar força. O Cruzeiro estaria atento à situação de Paulo Dybala no futebol europeu. Calma, torcedor. Antes de sair comemorando ou dizendo que é loucura, vamos entender exatamente o que está acontecendo, de onde surgiu essa história e se existe alguma chance real disso acontecer. Primeiro ponto: o Cruzeiro vive um momento em que o clube quer voltar a sonhar grande. Depois de anos turbulentos, a nova fase do clube tenta reposicionar a equipe no cenário sul-americano. Isso passa por contratações mais impactantes, nomes que mexam com a torcida e elevem o nível técnico do elenco. E é justamente nesse tipo de contexto que nomes gigantes começam a aparecer em especulações. E aí entra Dybala. O atacante argentino sempre foi um jogador diferente. Técnica refinada, chute preciso, visão de jogo e aquela capacidade de decidir partidas grandes. Ao longo da carreira ele construiu uma imagem de estrela do futebol mundial, principalmente pelos anos marcantes na Juventus, onde virou protagonista, camisa 10 e um dos jogadores mais temidos do campeonato italiano. Hoje ele está na AS Roma, ainda sendo um jogador importante, mas com um cenário que às vezes abre espaço para especulações. Lesões, mudanças de treinador, questões financeiras do futebol europeu. Tudo isso pode fazer surgir oportunidades inesperadas no mercado. E é exatamente aí que alguns bastidores começam a ligar pontos. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. Nos últimos anos vimos algo que antes parecia impossível: grandes estrelas do futebol mundial aceitando novos destinos fora do eixo tradicional. Jogadores indo para ligas menos óbvias, projetos diferentes ou países que antes não estavam no radar dessas estrelas. O futebol mudou. Hoje não é mais tão absurdo imaginar uma contratação bombástica acontecendo fora das 5 grandes ligas. Mas vamos colocar os pés no chão. Além disso, existe um fator estratégico. Trazer um jogador desse nível não impacta só dentro de campo. Impacta marketing, venda de camisas, visibilidade internacional e até atração de patrocinadores. Um jogador como Dybala mudaria completamente o tamanho do barulho em torno do Cruzeiro. Imagina o Mineirão lotado para ver a estreia. Imagina a repercussão na América do Sul. Imagina a quantidade de mídia internacional falando do clube. É o tipo de movimento que reposiciona uma marca. Só que, claro, não é simples. O primeiro obstáculo é financeiro. Mesmo que um jogador aceite reduzir salário para entrar em um projeto diferente, ainda assim estamos falando de cifras muito altas para os padrões do futebol brasileiro. Depois existe a questão esportiva. Um jogador do nível do Dybala normalmente ainda recebe propostas de clubes europeus, ligas emergentes com muito dinheiro ou projetos competitivos em alto nível. Então, por que o nome começou a aparecer ligado ao Cruzeiro? Alguns fatores ajudam a explicar. Primeiro, o mercado sul-americano está ficando mais agressivo. Clubes brasileiros hoje conseguem competir financeiramente em algumas situações que anos atrás eram impossíveis. Segundo, o futebol brasileiro virou vitrine novamente. Estádios cheios, audiência alta, competições fortes e exposição global crescente. Terceiro, projetos esportivos mais ambiciosos começaram a surgir. E o Cruzeiro quer ser visto como parte dessa nova fase. Outro ponto que alimenta rumores assim é o perfil do elenco. Quando um clube procura um jogador criativo, decisivo, que jogue entre linhas e resolva jogos complicados, inevitavelmente nomes como o de Dybala aparecem em discussões de bastidores. Não significa que é viável, mas significa que o tipo de jogador procurado é esse. Além disso, a torcida também tem seu papel nisso.
Quando um clube mostra ambição no mercado, a imaginação do torcedor dispara. E no futebol, às vezes uma simples sondagem vira uma avalanche de especulações. E vamos ser sinceros, o torcedor gosta de sonhar. Principalmente quando o clube demonstra que quer voltar ao topo. Agora vamos imaginar um cenário hipotético. Se um jogador como Dybala chegasse ao Cruzeiro, o impacto técnico seria imediato. Ele é aquele tipo de atleta que muda o jeito que o time joga. A bola passa por ele, as jogadas começam nele, decisões aparecem nos pés dele. É o tipo de jogador que resolve jogos fechados, que encontra passes onde ninguém vê, que bate faltas perigosas, que chama responsabilidade. E isso é algo que muitos times procuram desesperadamente. Só que também existe o outro lado. A adaptação ao futebol brasileiro não é automática. O calendário é pesado, os gramados são diferentes, as viagens são longas e a marcação costuma ser intensa. Mesmo grandes jogadores precisam de tempo para encaixar. Mas se encaixar, o impacto costuma ser enorme. E aí entra outra pergunta importante: o Cruzeiro realmente faria um movimento desse tamanho agora? Internamente, o clube tenta manter os pés no chão. A ideia é reforçar o elenco, mas sem comprometer o planejamento financeiro. Depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos, existe muito cuidado com decisões que possam trazer riscos. Por isso, qualquer negociação grande precisaria fazer sentido em vários níveis: financeiro, esportivo, estratégico, de imagem. Mesmo assim, rumores como esse mostram algo interessante. O Cruzeiro voltou a ser mencionado em conversas grandes do mercado, e isso por si só já mostra uma mudança de percepção. Há algum tempo, seria impensável ver o nome do clube ligado a um jogador desse tamanho. Hoje, pelo menos em especulação, isso já acontece. E no futebol, muitas grandes contratações começaram exatamente assim, como um rumor que parecia impossível. Enquanto isso, a diretoria segue avaliando oportunidades, conversando com empresários, observando situações contratuais e monitorando o mercado internacional. Porque às vezes uma brecha aparece, um contrato perto do fim, um jogador querendo mudar de ambiente, um projeto esportivo convincente. Tudo isso pode transformar uma ideia distante em algo real. Mas por enquanto, torcedor, o cenário é de observação e especulação. Não existe confirmação de negociação. Não existe proposta oficial conhecida. O que existe é um nome gigante circulando em conversas de bastidores e alimentando a imaginação de quem quer ver o Cruzeiro voltando a fazer movimentos ousados. E se tem uma coisa que o futebol já ensinou muitas vezes, é que o mercado sempre guarda surpresas. Por isso vale ficar atento, porque às vezes aquilo que começa como boato pode, de repente, virar notícia de verdade. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.